Olá, alunos da Escola Júlia Alenquer Fontinelli, tudo bom com vocês? É a Lília, professora de Filosofia, para mais uma aula. Hoje o nosso assunto é direitos humanos, né? E vocês encontram esse assunto lá no livro de vocês, no capítulo 18. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse tema? Bom, pessoal, para a gente iniciar, a aula sobre direitos humanos, nós podemos fazer o seguinte questionamento, a seguinte reflexão. Quais são os direitos que nós temos, simplesmente por sermos humanos? Quais são os direitos que a nossa condição humana nos dá, nos permite desde o nascimento? E ao questionarmos quais são esses direitos que deveriam ser básicos, que são essenciais à nossa sobrevivência, à nossa existência em sociedade, nós poderíamos também refletir sobre como viver sem esses direitos. Que tipo de vida nós temos quando esses direitos que são básicos não são garantidos a nós? Então é uma reflexão que a gente pode fazer. Mas, afinal de contas, o que são os direitos humanos? Por que existe esse termo direitos humanos? De onde surgiu essa ideia e o que são esses direitos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bom, pessoal, os direitos humanos, eles são direitos que são assegurados a nós pela nossa condição humana. Então, todas as pessoas, todos os seres humanos, independente de etnia, independente de cor, de sexo, de condição social, de religião, devem ter determinados direitos assegurados pela sua condição humana, certo? Os direitos humanos são princípios que resumem a concepção de uma convivência digna, livre e igual de todos os seres humanos, válidos para todos os povos e em todos os tempos. Então, se nós queremos construir uma sociedade que seja mais digna, dentro de uma convivência livre e igual para todas as pessoas, nós devemos obedecer, nós devemos ter determinados direitos assegurados, para que essa convivência humana se torne realmente digna. Os direitos, todos nós sabemos que são históricos, que são conquistas históricas que surgem em diferentes momentos ao longo do desenvolvimento do homem e das suas lutas de classe. Os direitos, como a gente está tratando aqui, os direitos sociais, os direitos humanos, os direitos políticos, os direitos civis, eles são conquistas históricas, eles não surgem do nada e eles não existem desde sempre. Esses direitos, eles foram conquistados ao longo da trajetória humana, em diferentes momentos da história do homem, em diferentes sociedades, através de lutas travadas por esses grupos. Um exemplo aqui muito direto, o direito de voto das mulheres. O direito de voto das mulheres foi uma consequência de uma luta das mulheres, uma luta feminista
em tempos diferentes, em sociedades, e que essa luta, né, ela assegurou, foi através dessa luta que a gente tem esse direito assegurado. Então, os direitos, eles são, nós podemos dizer que eles são conquistas sociais. Ao longo dos séculos, diversos estados declararam isoladamente aqueles, né, direitos que consideravam que os seus cidadãos deveriam ter. Então, ao longo da trajetória humana, da história das sociedades, nós vamos ter os países, né, que vão, de forma independente, assegurar determinados direitos para a sua população, para os seus cidadãos. E em 1948, a gente vai ter um marco muito importante nessa luta, né, pelo reconhecimento dos direitos sociais, dos direitos humanos, né? O que aconteceu, pessoal? Em 1948, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E isso é importante porque os direitos humanos, eles deixaram de ser assegurados isoladamente pelos estados, pelos países, e eles passaram a ter uma característica da universalidade, uma vez que você tem um número grande de países que reconheceram essa declaração, que assinaram a validade desse documento e que incluíram em suas constituições nacional a ideia, esses direitos, né, para que eles possam ser resguardados, para que eles possam ser vivenciados pela sua população, tá certo? E é interessante, pessoal, a gente pensar, né, que esses direitos, eles nos ajudam a construir uma sociedade mais justa, né? Nós vivemos hoje uma sociedade capitalista, onde o individualismo é uma das características muito fortes. Então, se nós não tivermos determinados direitos essenciais assegurados, nós não seremos capazes de construir uma sociedade pacífica. Nós não conseguiremos construir uma sociedade que assegure uma dignidade de vida para todas as pessoas. Nós temos aqui alguns direitos da Declaração Universal que a gente tem falado, né? Que a gente estava falando no slide anterior, para a gente refletir um pouquinho sobre esses direitos, tá bom? Então, artigo 1. O que diz o artigo 1? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então, aqui a gente tem resguardado uma ideia que a gente vê lá no Iluminismo, que a gente vê lá na Revolução Francesa, né? A concepção de que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade. Todas as pessoas devem nascer livres, todas as pessoas devem nascer iguais, né? Iguais em que sentido? Iguais em direitos, iguais em acesso a determinados bens dessa sociedade, iguais em liberdade, tá certo? Artigo 2.
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, o que o artigo 2 traz para a gente? O artigo 2 traz para a gente a ideia de que todos nós devemos ter assegurados os mesmos direitos. Não existe a ideia de que direitos para uns e outros não, ou que o direito vai depender de uma ação sua, que o direito vai depender de da sua condição, não, né? Ou da sua língua, ou da sua religião, não, nada disso, né? Independente de todas essas questões, os direitos devem ser iguais, né, para todas as pessoas. Artigo 3. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, né? Então, o artigo 3, ele reforça aí a ideia de que todos nós temos direito à nossa vida, de que todos nós temos direitos de nascer, de que todos nós temos o direito de viver, né? De viver em liberdade e em segurança. O artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Né? A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. A gente vê, né, que esses artigos, que não são só 4, eu trouxe esses aqui para a gente analisar, eles são artigos que nos asseguram uma determinada qualidade de vida, né? São artigos que nos asseguram algumas ideias essenciais para que a gente possa ter uma vida saudável, uma sociedade mais saudável. No entanto, nem todos esses artigos, né, eles são assegurados, eles são cumpridos. Quem que deve zelar pelo cumprimento desses artigos, pessoal? Os estados. Os estados, os governos constituídos é que devem zelar para que todas as pessoas devam ter acesso à água, devam ter acesso à comida, devam ter acesso a um trabalho, devam ter acesso à moradia, à educação, né? Devam viver livres, que não sejam discriminadas, que não sejam vítimas de violência, que não tenham a sua liberdade afetada, né, por alguma situação. Então, a gente percebe aí que esses artigos nem sempre eles são cumpridos, né? Que nem, infelizmente, que ainda, né, existem muitas pessoas que vivem à margem de determinados direitos. E aí, para a gente concluir, eu trouxe aqui uma notícia, né, de jornal sobre a violação dos direitos humanos. Nesse período de pandemia que a gente vive, né, muitas entidades, muitas instituições denunciam isso, denunciam que a pandemia propiciou, né, muitos casos de violação aos direitos humanos. De uma forma especial, isso tem sido observado, né, através do aumento do número de casos de violência contra a mulher, através do número de famílias que passaram a viver em situação de pobreza, que deixaram de ter acesso à alimentação. Então, coisas que a gente vê que são base, né, direitos que são básicos, mas que ainda são muito violados dentro da nossa sociedade, ok?
Então nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela atenção, forte abraço a todos. Espero que vocês possam ler um pouco mais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e perceber como esse documento é importante para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna.